É uma honra poder ministrar nessa igreja. E eu agradeço sempre ao pastor José e ao pastor Silvia pela confiança, né? E esses irmãos queridos que me recebem de uma forma que eu fico constrangido. Eu vou te falar, são poucas igrejas que são tão carinhosas como essa. Essa aqui é campeã. Temos amigos que são inesquecíveis, né, meu querido? Ele veio até com um penteado parecido com o meu, só para dizer. Acho que pode estar com vocês, querido. Eu quero compartilhar algo que está no meu coração. E uma vez eu perguntei ao meu pastor, isso há muito tempo, logo no início do meu ministério: pastor, eu posso repetir o sermão? E ele disse: quantas vezes foi preciso? Água mole, pedra para baixo, até que foi. Eu quero compartilhar algo que eu compartilhei com vocês. Eu não me lembro nada, mas eu quero repetir pelo menos os textos. Eu quero falar sobre paternidade que leva a família ao destino. Eu quero falar de pais que são protagonistas de levar a sua família ao alto, ao objetivo de Deus. Eu quero falar de pais posicionados que definem a vida dos seus filhos. Eu quero falar de pais que nos dias chamados hoje, Deus está à procura deles. Eu quero falar de famílias que Deus apostou e aposta, acredita nela a tal ponto em que, por ontem e hoje, pela manhã, quando compartilhei, eu falei que Deus foi o primeiro a acreditar na nossa família. Deus foi o primeiro a investir na nossa família. E Deus tem uma expectativa sobre nós. Quando fala em família, a gente também tem uma figura de igreja. E Deus tem uma expectativa sobre a igreja que vive com esses princípios imutáveis, inegociáveis, intransferíveis, capaz de mudar a sociedade, o ambiente e todo o contexto. 5 vizinhos que precisem ou que necessitem de contato com a igreja. Há um jargão crentez, que diz assim que família forte, igreja forte, e é uma grande verdade. Pois Deus acreditou tanto na família, que Deus prometeu a Abraão, desde o início, lá em Gênesis 12, que através dele todas as famílias da terra seriam benditas. Então Deus, Ele quer isso sobre a terra, e Deus investe muito, investiu a vida do próprio Filho sobre esse projeto. E além disso, Deus confiou que esse projeto, nós pais, mães, Ele também os futuros pais, futuras mães, Deus acredita que nós levaremos esse legado, esse projeto dele até a eternidade. Porque Deus acredita em família, Deus acredita em nós, Deus acredita em você. E quando Deus nos criou, o projeto dele foi multiplicarmos, para que nós multiplicássemos. E o mundo de hoje está de olhos atentos às nossas vidas. Não houve um tempo, e não há um tempo, em que o mundo está tão de olho na igreja e nas famílias da igreja como no tempo presente. Porque nós falamos que somos de Deus, temos a família de Deus, e o destino da nossa família pertence a Deus, e eles precisam de um timoneiro, eles precisam de uma identidade, eles precisam seguir esse projeto. E ninguém mais no mundo tem um projeto de família segundo o coração de Deus, senão você e eu, senão nós, a igreja de Jesus.
Amém? Amém. Opa, tem gente. Então, quando eu falo de pais posicionados, mães posicionadas, e quero dizer a vocês que quando eu me referi a pais, eu quero me referir ao pai e à mãe, porque há algumas coisas que Deus precisa de nós, e nós vamos ver dois protagonistas, talvez até mais, que são exemplos de alguém que entendeu os princípios de Deus para a família. O primeiro deles é Josué. Está em Josué no capítulo 24, versículo 15, que é um dos textos mais conhecidos da Bíblia, em que nós citamos muito e nos apegamos sempre à parte final desse texto, que diz assim o texto de Josué 24, 15, nessa tradução que estou usando, diz assim: mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Parte final. Porém eu e a minha família serviremos a Deus. E no versículo 26 diz assim: e o povo diz: nós serviremos ao Senhor. É interessante, quando você olha para esse homem chamado Josué e nos prendemos ao final desse texto, é muito notório isso, e creio que no coração de todos quanto aqui estamos, arde esse desejo que a sua casa, que seus filhos, as suas descendências sejam servas do Senhor. Porém, é necessário entendermos que para ser servos do Senhor, a nossa futura geração, precisa de um modelo, precisa de alguém que seja o protagonista deste modelo. Os filhos imitam os pais, as famílias querem seguir a um homem de cabeça, um homem inteligente, um homem de governo. E quando eu olho para Josué, eu vejo todas estas qualidades deste homem e levaram ao princípio espiritual. Porque Josué está vivendo um momento, eu não vou entrar muito na história, mas todos sabem que esse momento para Josué era um momento frustrante. Esse homem conseguiu adentrar na terra de Canaã com milhões de pessoas. Ele mostrou a glória do único Deus e Senhor. Mas de repente, no momento em que ele já chegava ao tempo de seu descanso, chegava ao tempo de sua velhice, e ele achava que tudo estava resolvido, o povo deturpou os princípios. Começaram a dar atrás de outros deuses, começaram a viver de idolatrias. Josué em crise. Agora as pessoas não querem mais ouvir Josué como antes. As pessoas pareciam estar esquecidas de todo o histórico de Deus na sua vida. E aqui eu abro aspas. Será que essa não é uma das maiores realidades de Josué nos dias de hoje? Que hoje ainda existe os Josués, que existe a palavra de Deus, que existe o princípio de Deus, mas quantas pessoas que muitas vezes já conheceram a Deus, ouviram a Deus, até experimentaram de Deus e hoje vivem uma vida deturpada procurando outros deuses ou outros meios, ou outras alegrias, ou outras igrejas, ou outros princípios, procurando satisfazer o seu próprio eu, a sua própria vontade, os seus próprios interesses, e não se preocupando com a sua família. Quantas famílias nós não vemos hoje, em que os pais, no lugar de ensinar os princípios verdadeiros, de ensinarem a eles como é que é ser servo de Deus e viver todo o reino, eles mesmos não têm essa firmeza, eles não têm essa edificação, eles se perdem nos princípios e às vezes saem procurando de igreja em igreja, de pastor e de Josué em Josué,
querendo algo que já está em seu coração, algo que já foi impetrado nele. E alguns Josués terminam também deturpando os princípios. E alguns Josués, se é que vocês estão entendendo essa linguagem dos Josués, que deveriam ser a referência de igreja, a referência de pais e famílias, também se vendem e negociam os princípios. E aí nós vemos muitas famílias sem referências. A gente vê muitas famílias acompanhando ideologias, fascínios de outras ideias e tantas outras coisas. E a gente às vezes começa a indagar: eles estão certos o que está acontecendo e quem eu devo seguir? E no meio de uma deturpação de princípios e verdades, vem Josué, e Josué nos ensina algo interessante: é que enquanto o povo estava em confusão de deuses, ele não chama apenas a atenção de sua casa, ele fala para todo o Israel. Eu não sei te afirmar quantos milhões seriam nesses dias, mas ele fala para todo Israel: vocês seguem os deuses e vão para onde vocês quiserem, mas eu sou posicionado no Deus que eu conheço desde a minha infância. Amém. Vocês podem ter todas as confusões que vocês queiram, mas eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. Isso é um posicionamento que Deus quer de nós hoje. É um posicionamento que Deus quer da igreja, que Deus quer das famílias, porque as nossas famílias, nossa esposa, nossos maridos, nossos filhos, estou colocando no plural, mas o nosso marido, a nossa esposa, os nossos filhos precisam de uma identidade. E a identidade que eu e você, mãe, pai e futuros pais e mães, precisa ter a identidade que um dia Jesus impetrou em nossas vidas. Uma identidade, querido, que ninguém tira, ninguém rouba. Uma identidade, eu gosto muito de Efésios capítulo 1, versículo 13, que diz que o selo do Espírito de Deus está em nós fomos carimbados, registrados no livro da vida. Há um carinho de Deus em nós que ninguém tira. E os nossos filhos precisam ver isso em nós, nossa família precisa ver isso em nós, tanto como pai como mãe, precisamos nos manter dentro desses princípios para que nós sejamos homens e mulheres a firmar o destino daqueles que acreditam em nós. Amém. E Deus está querendo isso. Josué não está falando apenas de um plano familiar, ele não está falando apenas da casa dele servir, mas esse servir é servir a um Deus vivo. Aqui tem um plano de paternidade espiritual. Ele está dizendo assim: ó, eu e a minha casa vamos servir ao Deus vivo, ao Deus que nós um dia conhecemos até por promessas. Vocês podem se encantar com os deuses dos amorreus, com os deuses dessa terra, mas a identidade do verdadeiro está em nós, está em mim. E os meus servos, ele falava para um povo em um momento de confusão espiritual, em um momento de confusão de deuses. Ele está afirmando: eu conheço Deus, eu tenho uma identidade, e a minha casa vai servir a esse Deus. Esse servir não era apenas um culto. Esse servir era dedicar-se, era dar continuidade na adoração, era dar continuidade nos cultos com os princípios, era dar continuidade nas ofertas ao Senhor, nos sacrifícios oferecidos ao Senhor. Nós nos manteremos em fidedignidade com aquilo que nós aprendemos. E creio, e tenho certeza que todos que creram e viram em Josué um princípio, foram esses que deixaram para nós o legado que você e eu estamos vivendo aqui nesse momento. Porque deles também vieram o legado que nós vivemos e servimos a Cristo. Entendemos os princípios de Deus, porque nós aprendemos com Ele. Esse é o legado que Deus está pedindo para mim, para você, para nós.
uma família de destino, uma família que não se vende, uma família que não negocia sua fé, igrejas que não negociam a fé, que não negociam princípios. Você pode mudar estratégia, mas não muda princípios. Eu compartilhava com os pastores, eu não tenho nada contra. Eu já preguei igreja de parede preta, azul, cor de rosa, com iluminação X, iluminação Charles, etc. E eu já fui em muitos lugares, já preguei em lugares assim que não dava nem para enxergar o número de pessoas. Mas a estratégia é uma coisa, de ganhar vidas, mas os princípios são imutáveis. Você sirva o teu Deus do jeito que você quiser, mas eu e a minha casa serviremos com integridade e fidelidade ao Deus que nós conhecemos. Amém. Glória a Deus. Não é a aparência que muda os princípios. Os princípios nunca serão mudados. Então Josué, ele olha para esse contexto e mostra essa realidade. Queridos, o que Deus mais está clamando, e hoje eu falei pela manhã e repito, que Deus tem aberto a mente, a visão das igrejas em investir em casais. Não é por um acaso, não é para ensinar apenas algumas coisas de vida relacional, mas é ensinar também princípios de famílias, princípios imutáveis e negociáveis, para que amanhã os nossos filhos não percam a identidade que existe em nós e na vida deles. Até compartilhei com o pastor Lucas. Por que o filho próprio se arrependeu? Porque ele estava comendo, quis sentir fome, quis comer lavagem com os povos. É verdade. Mas tinha uma coisa nele que o pai dele imprimiu, que ele nunca esqueceu, um princípio. Ele sabia quem era o pai. E esse é um princípio que eu e você precisamos mostrar para os nossos filhos. E ainda que a nossa geração não queira viver dessa maneira, amanhã lá na frente, não sei se dia, amanhã futuro, ele vai olhar e dizer assim: eu sei quem é a identidade dos princípios de Deus. É o meu pai, a minha mãe, a família que eu nasci e aprendi a viver neles. Agora existe um outro homem que também é um grande exemplo. Eu falei um pouco dele durante o seminário e quero dar um pouco mais de ênfase. É um homem chamado Eucana, um homem que viveu princípios de Deus para com a sua família em uma crise de relacionamento familiar. Quando você olha primeiro o livro de Samuel, no capítulo 1, você se depara com uma cena muito interessante. Um homem entre duas mulheres naquela época, não vou entrar nesse contexto, a cultura da época permitia que, quando o homem casava com uma mulher que não gerava filhos, aquela mulher escolhia uma serva e dava para ele gerar aqueles filhos para o seu marido. Mas esse é um contexto para uma outra hora. Mas a realidade é que Eucana tinha uma crise familiar, e a crise dele não era fácil. Ele era apaixonado pela mulher do seu coração, mas quem gerava filho era outra, a Penina. Ana era a mulher do seu coração, mas quem gerava filho era a Penina. E as duas eram uma briga danada. As duas viviam em guerra, e ele tinha que administrar, ele tinha que conduzir essa família, evitar danos maiores. Mas iam nascer os filhos de Penina, e Ana cada dia mais irritada, revoltada com a vida e até com Deus e com todos. Mas olha a mentalidade de paternidade, de fidelidade e de destino de Eucana. Mesmo vivendo em Cristo, todo ano ele pegava a sua família e ia para a casa do Senhor. Todo ano ele juntava a sua família, colocava sobre os animais as coisas, as primícias, pegava a sua família, ia até Jerusalém, até Sião, assim era chamado, e ele levava a sua família e chegava lá em Sião. Ele cumpria todos os princípios de Deus. Ora, ele podia ser um homem de crise. Eucana poderia ser aquele tipo de homem que estou frustrado. Vivo com Deus, sirvo a Deus, minhas mulheres vivem em guerra, em briga. A dona Ana
usar de inteligência, ele começa a usar de paternidade familiar, ele começa a usar da autoridade que ele tinha, daquilo que ele era um homem. Ele precisava mostrar para aquela família, para aquelas duas mulheres e os filhos, que eles tinham destino e ele era o responsável por eles. E aí no versículo 8 de 1 Samuel capítulo 1, versículo 8, abra aí sua Bíblia, vai ler comigo. Primeiro livro de Samuel, achou aí? Primeiro livro de Samuel, capítulo 1, versículo 8. Olha que coisa interessante, como que um homem, ele não negocia princípio, ele precisa mostrar para a sua família que ele tinha paternidade, autoridade e princípio. No versículo 8 ele diz assim, Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você anda chorando? Por que não come? Por que está triste? Aí olha a parte final: será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ana, será que eu não provei para você que eu vivo princípios? Ana, Penina é também minha mulher e tem filhos, mas diante de Deus eu dou dobrado por você. Meu amor por você transcende tudo. Enquanto eu ofereço partes de ofertas a Deus por Penina, por você é o dobro, Ana. Ele dá um start na mente de Ana para ela reconhecer quem era Eucana. Ela entendeu que o seu marido tinha princípios, tinha governo e tinha autoridade. E é o que Deus está pedindo para os homens de hoje: princípios, governo e autoridade. Mulher gosta de homem que tem governo, princípios e autoridade. Eu não estou falando que ele tem que ser um mandão, o chefão, impor lei. Não, a mulher tem que olhar para o homem e dizer assim: meu marido disse agora que ele é mais precioso do que 10 filhos. Isso é porque ele é um homem de autoridade, de princípio, de paternidade. E aquilo mudou a mentalidade de Ana. Escute o que acontece. A partir desse momento, Ana para de brigar e vai se humilhar diante de Deus. Pode ver que a próxima ida de Eucana para Sião, Ana não foi mais brigar com Deus. A Bíblia diz que ela se prostra diante de Deus e começa a orar tanto, que o profeta, o sacerdote, ele diz: mulher, tu já encheu a cara de cachaça logo cedo. Olha a diferença. Não, olha a diferença. Algum tempo atrás eu vou matar a Penina. Algum tempo atrás você parece que gosta mais de Penina. Você não liga para mim, você não olha para mim porque eu não te dou filho. Agora ela diz: eu vou me ajoelhar diante de Deus. Porque ela entendeu que aonde tem autoridade e paternidade, ela tem que viver sob esses princípios. Agora Ana torna-se uma mulher inteligente. Ela abre a sua mente, ela abre o seu coração, ela vai diante de Deus. E o sacerdote ora por ele e diz assim: Deus vai conceder o que você precisa, porque ele agora ouviu o teu clamor. Sabe por quê? Pessoas irritadas não conseguem quebrantar o coração de Deus. Mulher brava não consegue quebrantar o coração de Deus. Mulher brava com o marido não vai conseguir chamar o coração de Deus para a presença dela. Agora ela é inteligente, ela fala: não compensa eu brigar com meu marido, não adianta eu brigar com Penina, não adianta eu exigir, o meu marido já provou quem sou, então agora eu vou buscar em Deus. Foi a mulher sábia que aprendeu a edificar na sua casa. Ela mostrou uma identidade tão grande,
que ela faz um propósito arrasador, desafiador para Deus. Senhor, se o Senhor me der esse filho que eu tanto peço, pode ter certeza que eu vou entregar para Ti desde o ventre, e Ele vai Te servir por toda a eternidade, ou seja, por toda a sua vida. E nunca houve na face da terra profeta maior do que São Miguel. Agora tem um detalhe. Nós olhamos para Ana, presta atenção que eu vou quebrar um paradigma. Mas está na Bíblia, tá, pastor? Qualquer pessoa me puxa muito. Mas eu vou quebrar um paradigma. A gente olha e diz assim, porque eu estou falando de família, certo? Eu estou falando de paternidade. Eu estou falando de homem de princípio, né? Foi Deus que deu o filho para Ana? Foi Deus que fez o milagre? Foi. Mas quem alinhou os princípios de Deus e de paternidade na vida dela? O marido chamado Elcana. Eu sou mais valioso que o destino. Você precisa olhar para mim, precisamos olhar para a família e saber que eu na sua vida eu faço a diferença, e Deus só faz diferença na vida de uma família que tem identidade. Esses são segredos de Deus para nós. Porque lembra que eu achei interessante quando o irmão falou que tem coisas que nós colocamos para Deus e Deus não vai fazer nada na nossa vida se nós não estivermos alinhados com Ele. Então, quando você olha para homens e mulheres que mudam o destino da sua família, vamos então agora olhar o outro lado dessa questão. Josué não mudou apenas a sua família, mas mudou a mentalidade de uma nação. Por quê? Porque tem princípio, tem paternidade. Ele sabia o que era o destino. Eucana, ele mudou a mentalidade da sua casa, e ele deu destino às suas mulheres, deu destino aos seus filhos. E Samuel foi, eu não sei te falar agora o que aconteceu com os outros irmãos de Samuel, mas eu sei que Samuel viveu um destino que o pai e a mãe procurou. Eu e você, como pais, somos os protagonistas do destino de onde queremos que nossos filhos cheguem. Nós somos os protagonistas onde nossa família vai chegar. O nível de família, o nível de autoridade, o nível de paternidade, somos nós que produzimos dentro de casa, e os nossos filhos levam para todos os lugares que vão. Filhos de crentes podem cometer erros, filhos de crentes podem até se desviar, mas os princípios de Deus ninguém arranca do seu coração. Sabe por quê? Porque há um grande erro, eu aprendi e compartilho. Nós geramos filhos para competir, nós geramos filhos no mundo para competir com o mundo, e nós precisamos gerar filhos em Deus para conquistar o mundo. Nós precisamos gerar nossos filhos, a nossa família, nos princípios de Deus, para que, quando os nossos filhos chegarem em qualquer lugar do mundo, aonde a nossa família chegar, em qualquer lugar do mundo, Deus continuará sendo o Senhor da sua vida. Amém. 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 Agora não espere ninguém fazer isso, porque essa responsabilidade Deus colocou nas suas mãos. E quando eu falo nas suas mãos, eu quero dizer para os jovens, as meninas, os meninos que irão casar: case bem, pense bem, aprendam hoje e produzam uma geração, uma família que vai ser a maior referência de Deus sobre essa terra, porque a terra vai precisar de paternidade, vai precisar de referência. Se o mundo diz que a família é uma coisa natural, você vai erguer o pé e dizer: a família é um princípio de Deus estabelecido na minha vida. Amém. E você vai poder apresentar a sua família sem medo de errar, sem vergonha, vai dizer: eu e a minha casa, independente de vocês, serviremos ao Senhor. Amém. Nós vamos dizer: a minha família é família de promessa, porque independente das lutas ou circunstâncias, eu tenho o governo da paternidade na minha casa. E esse governo não é imposto, é conquistado pelas minhas atitudes, por aquilo que sou. Portanto,
nós vamos aprender algumas coisas a mais. Primeira coisa, que um homem ou uma mulher posicionado tem virtudes indispensáveis para que a sua família permaneça no princípio. O primeiro dele, ele e a sua casa nunca serão desprovidos da presença de Deus. Vou repetir. Se você quer que a sua família, vou usar outra linguagem, se você quer que a sua família viva os princípios de Deus e tenha destino, não deixe a sua casa desprovida da presença de Deus. Amém. Quem atrai Deus para a nossa casa somos nós. Quem abre a porta para Deus somos nós. É bem verdade que Apocalipse 3:20 está se referindo à igreja, e nós usamos como contexto para falar que Jesus está à porta e bate, a gente abre. Mas é tão interessante, eu acho que alguém já ouviu, mas se não ouviu, eu falo de novo, que eu não tenho preguiça. Então disse que um certo homem chegou a um pintor, alguns chegam a atribuir até a Davi. E ele diz: eu quero que você desenhe para mim Apocalipse 3:20. Já ouviu isso, pastor? Então ele vai desenhar Apocalipse 3:20. Ele falou: eu quero um quadro lindo. Eu quero um quadro para eu colocar bem na entrada do hall da minha casa. E eu quero que você desenhe Apocalipse 3:20. E aquele pintor começou a pensar: eu preciso desenhar esse texto. Passados dias ele chamou aquele homem e disse: pode vir, o quadro está pronto. Quando ele chegou, olhou, só tinha uma maçaneta. Era um lugar grande, com uma linda porta, mas só tinha uma maçaneta. Ele pensou, ele errou. Ele desenhou, esqueceu de colocar outra maçaneta. Aí chegou no pintor e disse: você não levou o desenho? Ele falou: por quê? Porque no seu desenho só tem uma maçaneta para entrar na casa. Ele falou: mas não é Apocalipse 3:20? Jesus bate, quem abre é você, ele não abre a porta, é você que abre para ele entrar. Então só precisa de uma maçaneta, só precisa da sua atitude para que Deus seja o Senhor da sua casa. Amém. Então muitas vezes as casas são desprovidas de Deus. Você sabia que tem muitas casas maravilhosas? Existem casas muito luxuosas, muito confortáveis. Na casa tem tudo, mas é desprovida da presença de Deus. Então uma casa de quem quer marcar um destino, uma casa não pode ser desprovida da presença de Deus. Segunda coisa, quem quer lançar um destino para a sua família, se posiciona em defesa da sua casa. Segunda coisa, se posiciona em defesa da sua casa. Quem guarda a nossa casa somos nós. O intercessor da minha, da sua, da nossa casa somos nós. A cobertura espiritual da nossa casa somos nós. O regedor dos bons hábitos, o bom direcionador da nossa casa somos nós. Sabedoria nós temos, convencimento temos o Espírito Santo, retas para dar certo, temos a palavra de Deus, mas precisa da nossa atitude. Defenda a sua casa. A sua casa tem que ser o melhor lugar do mundo. A tua casa tem que ser a maior referência do mundo, porque você pode viajar por todos os lugares do mundo, mas você tem uma identidade, a sua casa. Então defenda a sua casa. Eu sei que muitas pessoas já viveram experiências. Hoje eu não consigo ficar mais do que 3, 4 dias fora de casa viajando, mas eu cheguei a viajar por 20, 30 dias, até para outros países. Mas chegava um momento que eu ficava em hotéis maravilhosos, só de acreditar na minha palavra. Eu ficava em hotéis muito luxuosos, mas nada substitui a minha casa. Ia me dando desespero. E eu me lembro que uma vez eu estava em Barcelona
e a minha esposa estava vivendo um momento difícil, e ela disse para mim: olha, vem embora. E eu enlouqueci, eu abri mão de tudo lá e fiquei louco, desesperado para encontrar um voo, para vir embora imediatamente. Eu estava, querido, aonde vocês e muitos de nós gostaríamos de estar. O lugar era lindo demais, mas a minha casa ainda é o melhor lugar do mundo. Amém. E eu tenho que defender a minha casa. E isso implica dos filhos para com os pais, dos pais para com os filhos. É um lugar onde Deus tem provido as suas necessidades, tem criado a sua descendência. É um lugar de referência dos filhos. Os filhos vão para a faculdade, os filhos vão para a cidade, mas eles voltam para casa. Falei do filho pródigo no início. O filho pródigo teve tudo, dinheiro, vida, teve toda a farra da vida, mas ele tinha uma referência: eu conheço a minha casa, eu conheço o meu pai. Então proteja a sua casa. Terceira coisa, faça da sua casa a primeira coisa de sua vida, ou seja, faça com que a sua casa ocupe o primeiro lugar da sua vida. Porque lá na tua casa tem uma mulher te esperando, lá na tua casa tem um homem te esperando, lá na tua casa tem filhos te esperando, lá na tua casa tem pais te esperando. Então coloque a tua casa como primeira coisa na sua vida. Isso não estou negando buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu estou falando de família, eu estou falando de relacionamento. Deus é acima de tudo, nós temos de Deus para tudo. Mas a minha família precisa estar em Deus, e ela tem que ocupar o primeiro lugar na minha vida terra ou no meu relacionamento humano, na minha vida humana. A minha casa tem que ocupar o primeiro lugar, porque lá tem pessoas que precisam de mim, necessitam de mim, que me amam, que eu amo, e eu quero fazer da minha casa o lugar mais bendito da face da terra. A quarta coisa importante é que o seu posicionamento faz a promessa acontecer na sua casa. O seu posicionamento faz a promessa acontecer na sua casa. O que o cara fez? Será que Deus daria um Samuel para quem não teve posicionamento diante de Deus? É um questionamento meu, não quero aqui brigar teologicamente com ninguém. Mas se Deus é Deus justo, Ele não vai me dar algo que eu não mereço, Ele não vai me dar algo que eu não estou preparado. E aquela mulher na mudança, Eucana na mudança. Você viu falar na Bíblia que Eucana ficou bravo porque o único filho da mulher que ele mais amava? Você viu porventura alguma divergência dele dizer: você não vai me entregar o filho, você não vai entregar ele para ele? Você não fez. Você não observa isso. O que você observa nas entrelinhas? É que ele estava de um comum acordo, coração ligados, corações em Deus. Deus abençoa, porque sabe que eles vão cuidar e fazer o melhor. Talvez a tua casa, a tua família precisa de princípios para a realização de promessas. Eu te garanto, porque a Bíblia garante, eu acredito que a Bíblia é a palavra de Deus, ela é indubitável no que se refere a Deus, e ela diz que a tua casa será bendita. A tua casa tem uma promessa, amém? Meu Deus, vou repetir, quem sabe, eu acho que tem que entender. A tua casa tem promessa de Deus, amém? Amém. Melhorou um pouco. Olha para essa mulher linda, quem é casado, quem vai casar, olha para essa mulher e diz assim: Deus tem uma promessa sobre nossa vida e sobre nossa casa. Fala para ela. Amém. Deus realiza a promessa na família que vive princípios. Diga comigo: Deus realiza promessas nas famílias que vivem princípios. E a quinta coisa: Deus
está à procura de homens e mulheres para se posicionarem diante do mundo. Deus está à procura de homens e mulheres que se posicionem diante do mundo, que falem do destino que tem e aonde quer chegar. Eu e a minha casa vamos servir ao Senhor. E isso é uma palavra profética. Isso é uma palavra delegada do céu para a nossa vida. A tua família é o que você profetiza. A tua família, a tua casa, teus filhos, toda a tua descendência serão aqueles que você profetiza princípios sobre suas vidas. Eu tenho certeza, irmãos, os casados que já têm filhos, que vocês vivem só para eles, oram por eles, sonham com eles. Não é assim? Mas você quer que Deus faça isso. Profetize sobre ele. Você quer que Deus realize coisas que Deus colocou essa autoridade na sua mão. Então faça com que o mundo veja, os teus vizinhos, os teus colegas, sei lá, vou conjecturar uma situação, ainda que alguém até hoje não acreditou na sua família, faça com que a partir de hoje as pessoas olhem e digam: eu quero ser e ter uma família igual ele tem. Porque eu vejo Deus na sua casa, eu vejo Deus na sua família. Amém? Amém. Eu quero fazer uma bagunça santa. Pastor, o senhor permite eu fazer uma baguncinha de Deus? Aí ele falou assim: deixa comigo. Então a primeira bagunça começa. Onde estão as crianças dessa escola? As crianças estão estudando? Traz todo mundo para cá. Tem tempo. Enquanto isso, tem alguém que toca um tecladinho para nós aqui, vai fazendo aquele somzinho de Deus para nós aqui. Hã? Isso. Eita, nós, é de Deus, irmão. Vai lá. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu acabei de dizer que o profeta profetiza das promessas de Deus para a sua família não são bons. Sabe uma coisa que eu gosto de quebrar paradigmas ou tabus? É que muitas vezes nós falamos assim: meus filhos são bênçãos. Só que olha para mim, quantas vezes você ministra na vida do seu filho? Você fala assim: a minha mulher é uma bênção. Quantas ministrações nós já fizemos por ela? O meu marido é uma bênção. Quantas ministrações você já fez por ela? Com essas crianças aqui na minha frente, por favor. Pode ficar tudo aqui, ó. Eu quero que os filhos também, eu sei que a irmã de todo mundo, porque todo mundo é filho, não é mais. Os filhos adolescentes, só filhos adolescentes. Vem cá. Vem cá, vem tudo para frente. Pode vir, vem cá, meu garoto lindo, vem cá comigo. Incentiva teus filhos a vir para cá. Tem espaço aqui, ó, pode ficar aqui, ó. Lá na minha igreja, se era na minha igreja, estava todo mundo pulando aqui, empurrando o público, empurrando o pastor. Pode trazer as crianças aqui, pode trazer os de colo também, pode trazer todo mundo aqui para frente. Isso. Vocês não querem vir, minhas vidas? Querem vir? Não? Tá bom. Traz aí, traz essas criadas de Deus aqui. Isso, olha aqui. Agora presta atenção. Presta atenção. Eu conheço poucos homens de Deus na face da terra igual o pastor Zé Roberto.
Homem que ora, que é profeta, homem de oração. Eu queria orar igual esse homem ora. Não dou conta não. Eu oro de forma diferente. Eu queria ficar 4 horas de joelho igual esse homem, não consigo não. 5 minutos de joelho eu já vou parar no médico, não posso ter água no joelho. Então eu oro andando, caminhando. A Silvia, que ele não conhece, eu conheço. Eu queria ter a autoridade espiritual da dona Silvia, mas não tenho não. Eu vou chegar perto um dia. Tem outros pastores, pastor Lucas, menino novo, tá com fogo, tá? Eu também não vou dizer que eu não sou pastor, tenho 33 anos de pastor, já sou avô e por mais para ser bisavô, então eu tenho um pouco de autoridade. Temos autoridade, pronto, para de modéstia. Nós pastores temos autoridade do nome de Jesus e ministramos Jesus, amém? Amém. Só que a autoridade sobre a sua casa, eu e os pastores não podemos fazer nada. Nós oramos, nós intercedemos, mas o abençoador dessa geração, eu posso orar abençoando essa geração, eu posso orar abençoando essas meninas, esses meninos lindos aqui. Deus vai ouvir, vai. Mas o maior abençoador dessa geração são os próprios pais. Amém. Então, pai, sai do teu lugar e vem abençoar a tua geração aqui. Amém. E quem tem filhos aí que não quer ir, se abrace com seus filhos aí agora. E se você não sabe orar, diga pelo menos assim: eu te amo e te abençoo e dou destino para a sua. Pode vir, vai, abraça seus filhos aqui, bota no colo, beija, chora, pode por ele. Você é o abençoador da sua geração. Pode vir para frente, tá no colo, isso aí, abraça, beija, cara, meu pai. Famílias estão sendo quebradas agora, grilhões que impediam a prosperidade. Na minha mente, Davi, vi famílias aqui que achavam que não era amada e não amava mais, está vivendo a intensidade desse amor. Vive a intensidade desse amor, ame em casa, em todo tempo, em todo momento. Esse momento vai ser o início de uma nova história na sua casa, na sua família. Cadê os intercessores? Fique bem em volta desse povo aí, ó. E é essas mãos proféticas e começa a abençoar essa igreja, que serão famílias de referência. Dê as mãos para cá. Ora aí, intercessores. Quem vem agora junto comigo aqui, vamos orar e vamos dizer: Deus,
promessa. Essas famílias têm uma promessa sobre elas, Senhor, mas precisava ser selada no reino espiritual. A tua palavra diz o que é concordado na terra, é concordado no céu. Pai, nós selamos esse momento ao Senhor. Pai, nós selamos essas famílias ao Senhor. Pai, nós queremos que essas famílias vivam uma unção de renovo. Meu Deus, aqui estão um povo que vai mudar a história profética da igreja. Aqui está, Senhor, diante de ti, famílias. Aqui estão famílias, Senhor, diante de ti. Meu Deus, que vai revolucionar esse bairro, essa cidade, essa região, porque são filhos de promessa, são filhos de promessa, são filhos de promessa, igreja de promessa, família de promessa, Senhor, em nome de Jesus. Essas orações aqui estão sendo feitas, está rasgando os céus, está trazendo aos céus este lugar. Meu Deus, essas famílias estão recebendo uma unção de uma nova história, de famílias perfeitas e abençoadas. Por isso, Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós clamamos ser com teus filhos, ser com essa geração, ser com essa geração. Essa geração tem destino, olha aí, meu Deus, os pais estão dando destino. Ele está dizendo para os filhos: eu e a minha descendência vai servir ao Senhor, para no caminho do Senhor. Os outros façam o que quiserem, mas eu e a minha casa vamos seguir ao Senhor. Que assim seja, Senhor, e que essas famílias sejam todas transformadas, cheias do teu poder e da tua glória para hoje e sempre. Que essas lágrimas sejam lágrimas de renovo, lágrimas de uma nova história. Senhor, veja esses pais, os seus olhos estão brilhando, Senhor, as suas vozes trêmulas, Pai, é porque está saindo palavras proféticas das suas bocas. Veja só, Deus, estão sendo trombetas do Senhor sobre a sua casa. Esses abraços é que o Senhor está selando, eles estão selando diante do Senhor um novo tempo na sua. Abençoa, Pai. Abençoa essa casa. Abençoa essa geração. Abençoa essas famílias. Em nome